Cuca está de volta ao Atlético. Vamos discutir a escolha, vamos discutir o que será desse trabalho, o momento de carreira do Cuca e, claro, precisamos falar das questões pessoais, do julgamento de parte da sociedade. Sim. Ué, Jorge, vai voltar no assunto? Vou. E, inclusive, vou mostrar aqui um trecho do que disse em março, quando o Cuca acertou com o último clube da carreira, antes do Atlético Mineiro, que foi o Atlético Paranaense. Tá mantido o meu pensamento. Mas vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 290 mil inscritos por aqui. Hoje eu tenho um recado a mais. Eu quero agradecer a Panini, que me mandou um material lindíssimo. Materiais que ela produziu das conquistas do Botafogo, do Brasileiro e da Libertadores. Então, por exemplo, aqui estão os cards da final. Isso aí tá nas bancas do Brasil. E é um trabalho caprichoso, luxuoso, com os jogadores dos dois times que estiveram na final, informações sobre eles, uma edição assim para colecionador mesmo. E também tem aqui o pôster da Libertadores, tá aqui, ó, o pôster do título da Libertadores, tem aqui as figuras de cada jogador, as figurinhas para você colar aqui e tal, e um pôster grandão. E também, na mesma pegada, o pôster de campeão brasileiro, com dados da campanha, resultados, com cromos aqui dos jogadores, para você colar. Deixa eu ver se eu abro esse aqui, pelo menos esse aqui eu vou mostrar, ó. Legal demais, Panini, trabalho muito caprichoso, quem é botafoguense, corre nas bancas para garantir que tá tudo lá. Valeu, Panini, nesse ano especial do Botafogo, realmente isso aqui vale aqui para o registro histórico, né? Vai ficar guardado com muito carinho por cada alvinegro. Obrigado pelo presente. Panini enviou para mim, eu voltei da viagem de Natal e encontrei tudo aqui, fiquei muito feliz. Segundo recado, o QR Code da AG está aqui, porque a Premier League continua nesse fim de ano e você tá de olho aí, ó, nas odds. Dá uma olhadinha também na NBA, nos esportes americanos que não param nesse fim de ano com responsabilidade com 18 anos ou mais, apontando a câmera para o QR Code da Aposta Ganha que está na tela. Vem pra G! Bom, vamos lá. Eu vou separar esse vídeo em dois trechos. Primeiro trecho. Precisamos discutir, sim, o julgamento da sociedade sobre o Cuca. Sim. A opinião das pessoas sobre essa contratação. O desconforto que essa contratação causa em alguns atleticanos e principalmente atleticanas. Isso precisa ser discutido, isso não pode ser minimizado, isso não pode ser tratado como lacração, mimimi, isso é um fato. Isso está aí, isso gera ainda nas pessoas essa sensação de que, puxa vida, você está atrelando a imagem do clube a uma pessoa que tem uma condenação muito grave no passado. E aqui eu sempre tenho a preocupação de trazer o esclarecimento, principalmente porque nem todo mundo entende de processos, leis, e para minimizar algumas confusões, para deixar as coisas bem desenhadas, estabelecer a verdade. Eu me preocupo muito em ler sobre esses assuntos e trazer esse panorama, porque isso ajuda, isso é fundamental para que você possa formar a tua opinião. Você entender todo o contexto da acusação e da condenação. De forma muito resumida, o Cuca foi condenado com mais 3 jogadores do Grêmio em 1989 por estupro, violência sexual contra uma menina que na época tinha 13 anos. E agora, em 2024, o Cuca conseguiu a anulação desse julgamento, alegando questões processuais, como, por exemplo, não ter se defendido do julgamento na época. O caso foi julgado à revelia. Para um novo julgamento, também não haveria mais tempo, porque você não conseguiria coletar provas tantos anos depois, décadas depois, e também porque há o prazo prescricional. Então, a Justiça Suíça decidiu arquivar o caso, anular o processo, fique claro, anular o processo, e com isso o Cuca nada mais deve à Justiça. A condenação não foi anulada, o que foi anulado foi o processo. Acabou o processo, foi extinto, foi arquivado, morreu,
então você não deve mais nada para a justiça. Até então, o Cuca ainda tinha uma pena para pagar na Suíça. A partir do momento em que esse processo foi anulado, e ele só não pagou essa pena porque o Brasil não tem acordo de extradição. A partir do momento em que ele conseguiu remexer no caso, contratou advogados, e os advogados argumentaram que houve falhas no processo, a justiça suíça anulou o processo. E, inclusive, indenizou o Cuca. O Cuca, inclusive, recebeu uma indenização. Então, do ponto de vista legal, morreu a história. Morreu. Não tem o que fazer. Agora, também não tem como controlar o julgamento da sociedade. E é disso que eu falo no vídeo de março de 2024, março desse ano, quando o Cuca foi anunciado pelo Atlético Paranaense. Eu vou recuperar um trecho que é longo desse vídeo, e ali está dito tudo o que eu diria de novo agora. Sobre o que eu penso do comportamento do Cuca durante todos esses anos, um comportamento que agravou a situação, aumentou a repulsa de parte da sociedade, um comportamento pouco habilidoso do Cuca, o quanto eu respeito as pessoas que se incomodam em ver o Cuca nessa posição, tá tudo dito ali. E o que eu sempre esperei do Cuca a partir do momento em que esse debate ganhou o volume que ganhou. Eu vou deixar vocês com esse trecho e volto. Mas a defesa do Cuca contestou todo o rito daquele julgamento e conseguiu a anulação disso. Então o Cuca é, para a justiça, um homem livre. Para a sociedade, aí não tem como controlar. O Cuca não tem como controlar isso. Eu acho muito ruim, péssimo alguém na sociedade conviver com essa pecha sem ter feito qualquer movimento mais incisivo, demonstrando um arrependimento e uma tentativa de reparar isso. Quando eu falo no vídeo sobre Neymar e Daniel Alves, da ajuda financeira, que eu acharia um movimento interessante para a sociedade, um gesto, você se engajar na causa da luta pelos direitos das mulheres, contra a violência sexual, ajudando, se você é privilegiado financeiramente, ajudando ONGs, ajudando instituições que prestem apoio psicológico e material para as mulheres, porque muitas mulheres, infelizmente, se submetem a essa situação de violência diária, doméstica. E eu não estou falando só de casos de balada, de hotel. Tem mulheres que são violentadas de várias formas, sexuais, psicológicas, físicas, dentro de casa pelos maridos e dependem deles economicamente, não podem sair daquele inferno. Então, se você puder, como alguém de muito sucesso na vida, milionário, bilionário, ajudar materialmente essas mulheres, não é uma questão apenas de, ele quer lavar a imagem para parecer mais bonitinho. Não, é um engajamento genuíno. O que eu sempre cobrei aqui do Cuca foi o seguinte: estou arrependido, para mim, o discurso ideal. Se ele não quiser assumir o que fez, porque ele nega, ou o que eventualmente tenha feito, sendo responsável, ele nega, ele não assume, ele não admite, apesar do processo original falar em sêmen dele encontrado. Mas ele não confirma isso. Independentemente se ele assumir ou não assumir nos microfones, ele deveria ter um discurso, na minha opinião, de dizer o seguinte: hoje sou pai de mulheres, sou marido, lamento profundamente estar naquele quarto, estar naquela cena, lamento profundamente o sofrimento que aquela pessoa teve, enfim. E gostaria de mostrar para a sociedade que os erros que eu cometi nos anos 80 eu jamais repeti. E eu quero tentar reparar de alguma forma, usando a minha imagem e os meus recursos para ajudar as mulheres que passam por isso. Não é uma questão apenas, repito, de lavar imagem. É uma questão de ajudar de fato. Conscientizar. Primeiro de tudo, usar a sua figura pública como um agente de conscientização. Não tem mimimi, as mulheres passam por isso sim. As mulheres se sentem vulneráveis sim. As mulheres
se ingerirem um pouco a mais de substâncias, de alguma coisa numa balada, elas passam a correr esse risco, sim. Isso é um fato. E você, que infelizmente teve o seu nome enfiado numa história tão triste como essa, primeira preocupação que você deveria ter, caramba, eu preciso mostrar para a sociedade como um todo que eu não sou esse cara. Eu posso até ter sido um dia, mas eu não sou esse cara, eu não sou mais esse cara e eu quero ajudar. Eu estou profundamente arrependido de ter o meu nome enfiado nisso. Eu preciso ajudar essas mulheres que passam por isso. Ajuda psicológica, ajuda material, ajuda, acolhimento, espaço físico, ajuda em Brasília. Pressão dos legisladores, na grande maioria preguiçosos desse país, que ganham muito e trabalham pouco, trabalham terça, quarta, quinta, quando trabalham. Recesso uns 3, 4 por ano. E uma legislação que é branda demais. E outro dia tinha aí o outro presidente da República que estava aí, castração química, passou a campanha inteira prometendo endurecimento de pena e não fez nada. Passou a campanha inteira falando de endurecimento ao crime, ao estupro. Não fez nada. Muita garganta e pouca ação, como são os políticos brasileiros. Da direita à esquerda, salvo exceções gloriosas, porém raríssimas. Raríssimas. Então é se engajar. E o Cuca jamais fez isso. O Cuca adotou uma postura reativa. O Cuca não fez qualquer movimento, salvo alguma declaração que tenha escapado da minha audiência. Me perdoe. Qualquer movimento, qualquer discurso voltado às mulheres, de carinho, de preocupação, de conscientização contra esse tipo de abuso e de ajuda. Cuca é resolvido financeiramente, Cuca é bem sucedido, Cuca é um técnico multicampeão, Cuca é uma pessoa rica, e aí por méritos dele, pelo trabalho dele. Mas jamais vi movimentos públicos, pode ser que no privado ele faça, não sei, mas jamais vi movimentos públicos do Cuca nessa direção. Então é óbvio que isso só piora as coisas. Porque quando eu digo aqui que é interessante, eu acho que é oportuno, é humano prestar algum tipo de apoio a alguma organização que acolha essas mulheres, isso não é garantia de que a opinião pública ainda assim aceitará a convivência pacificamente com o Cuca nos seus espaços. Isso não é, mas eu acho que isso, talvez ao próprio Cuca, traga um pouco mais de paz para lidar com essa situação. Eu acho que se você não conseguir agradar a todos, se você não conseguir tocar o coração de todos, se você conseguir pelo menos ajudar uma mulher vítima de violência sexual, que tem sequelas para o resto da vida, que vai ter que passar por terapia, que vai ter que passar por um processo de recuperação, que vai ter que lidar com traumas, que vai precisar da família, que vai precisar de recursos financeiros, porque talvez ela tenha dificuldade até para se reinserir no mercado de trabalho, de tão profundo que é o trauma. E as consequências de um trauma como esse, que podem prejudicar a vida de uma pessoa em várias áreas, inclusive no trabalho. Se você conseguir pelo menos ajudar uma, você já vai estar humanamente contribuindo para esse mundo ficar um pouco melhor. Se você como homem, nesse ambiente do futebol, que é machista pra caralho, se você como homem colocar o seu rosto e adotar um discurso de conscientização, impor freios em quem acha que estádio de futebol não tem limite, em quem acha que torcedora em estádio de futebol tá ali para ser comida, porque tem gente que acha, tem gente que tem a convicção disso, é jornalista mulher, tá ali para dar para alguém. Vamos falar o português rasgado. É torcedora na arquibancada, botou um short jeans, um topzinho, botou uma maquiagem para ir no estádio, é puta. Então cabe a nós dar um papo reto pros caras. Porque o público do futebol é majoritariamente masculino, mas as mulheres estão aí também. E muitas vezes elas são massacradas nesse tipo de ambiente. Então, quem está no meio do futebol tem a obrigação de conscientizar esse público. E o Cuca, lamento, nunca se preocupou em conscientizar esse público. Lamento. Tá tudo dito.
Tudo que eu falei ali, eu repetiria integralmente hoje. É exatamente o que eu penso. Eu só vou fazer uma atualização, porque dias depois desse vídeo, o Cuca fez uma manifestação já no Atlético Paranaense, um discurso lido, verdade, mas um discurso onde ele dizia reconhecer os erros, que a sociedade mudou, que ele hoje ainda tinha uma angústia muito grande e que a vítima sofreu muito também, enfim. Mas nesse discurso, que alguns até consideraram histórico, né? O que uma citação nominal não faz, né? É impressionante o que a vaidade de muita gente é capaz de proporcionar. Nesse mesmo discurso, o Cuca fala de respeito às mulheres, que tem que mudar a cultura do futebol, que os homens são ensinados a desrespeitar, acreditar que podem tudo, desrespeitar as mulheres e tal, que a gente precisa pensar, orientar, sensibilizar, que sucesso e dinheiro não significam nada se você se perder no caminho. Palavras muito bonitas, mas o que mais me chamou a atenção naquele discurso de março foi o Cuca dizer o seguinte: quero e me comprometo a fazer parte da transformação. Vou fazer isso com o poder da educação. Quero ajudar, quero jogar luz, quero usar a voz que tenho. E aí eu vou fazer uma cobrança ao Cuca, porque ele diz, podem me cobrar, então eu vou cobrar. Cuca, essa sua fala foi em março de 2024. Estamos virando o ano de 24 para 2025. Quais ações efetivas você realizou nesse período? Com quais ONGs de atendimento a mulheres vulneráveis, mulheres vítimas de violência, das mais várias formas, como eu disse nesse corte aí de março, quais entidades, quais ONGs você procurou se aproximar para ajudar? Quantas vezes, Cuca, você usou da sua influência para tentar sensibilizar os parlamentares em Brasília? Ir ao Congresso Nacional, ir ao gabinete de um parlamentar, de parlamentares sérios, são poucos, mas eles existem, para buscar um endurecimento das penas? Ou se, talvez eu não seja recebido em Brasília, o que eu acho pouco provável, porque você é o Cuca, um vídeo, puxa vida, vamos fazer uma pressão, puxa uma hashtag, puxa uma campanha, vamos endurecer as penas, vamos trazer esse tema para as escolas, para educar os jovens, desde muito cedo, entendendo os seus limites, entendendo o respeito. Eu pode ter passado batido por mim, Cuca, posso não ter visto. E aí me mostre, porque eu não fui impactado por nada disso, desde a sua fala, em março, até agora, dezembro, virando para janeiro. Estamos indo para 10 meses dessa sua fala. Você teve um trabalho curto no Atlético Paranaense, nos últimos meses não esteve empregado, eu imagino que tenha tido tempo suficiente para se envolver na causa, e eu não vi gestos públicos seus além dessa fala, que até o vídeo que eu cortei e mostrei agora ainda nem tinha acontecido. Pelo menos dias depois houve essa sua fala lá no Atlético Paranaense. Mas e aí, Cuca? O que saiu do discurso e foi para ação? Para ajuda? Eu até agora não vi. Então eu acho que, infelizmente, esse tema é muito delicado e ele fica ainda pior para o Cuca com as suas ações ou falta de ações. Com a sua inação, muitas vezes. O discurso, ele ganha tempo, mas a gente quer ver prática, a gente quer ver ação, a gente quer ver atitude. E eu repito, Cuca, ainda não fui impactado por ações efetivas, grandes, transformadoras. Como eu disse nesse corte aí, uma vida. Pelo menos a gente tiver a notícia assim, de que ele impactou a vida de uma mulher, pelo menos. Ele salvou uma do abuso sexual, do abuso psicológico, do abuso material, profissional. Ele ajudou, gritando, auxiliando, pegando na mão. Uma já seria importante, já seria um gesto, já seria uma contribuição para a sociedade. Porque caras que têm a visibilidade que ele tem podem contribuir muito mais para a sociedade, para conscientização, para mudança de comportamento, para quebra de paradigmas. E eu não estou vendo isso. E aí, poxa, mas já passou tanto tempo, o Cuca não se explicou, por que as pessoas ainda... Por isso. Porque não tinha nem discurso, agora tem, mas o discurso tem que vir acompanhado de ação. Bom, daqui para frente, vou fazer a mesma coisa que fiz no vídeo de março aí que você viu. Quem quiser pega a íntegra aí. Cuca no Atlético com o TH, que é o Atlético Paranaense.
Daqui em diante, firmada a posição, firmado o meu pensamento, reafirmado nesse caso, eu vou falar do trabalho de campo, que é o que me cabe também, que faz parte também do meu trabalho. Vamos lá. A escolha do Cuca. Quando o Cuca é demitido do Atlético Paranaense, eu digo aqui o seguinte, olha, Cuca precisa resolver a sua instabilidade emocional caso queira continuar relevante no mercado. Porque como é que o Cuca sai do Atlético Paranaense? Ele tem uma sequência de empates onde o time toma gols nos últimos minutos, Corinthians, dentro de casa, Flamengo, Botafogo, e aí ele chega um dia e fala, olha, eu não tô mais conseguindo animar os caras, a tropa tá desmotivada, eles precisam de alguém para dar uma chacoalhada, eu tô indo embora. Puxa vida, mas se o comandante não está em condições de reagrupar a tropa, reanimar a tropa, quem estará? Isso é atribuição dele. É principalmente nessa hora de crise, na hora que os resultados não vêm, que o líder tem que aparecer. Que o líder tem que usar suas ferramentas motivacionais. E o Cuca cedeu à pressão. O que deveria ser o último a sair, a sentir a pressão, foi o primeiro. Mostrando, mais uma vez, uma instabilidade emocional, uma dificuldade em lidar com momentos de turbulência, uma extrema dificuldade de manter trabalhos no médio e longo prazo. Médio, estou falando nem longo só não. No médio prazo, o Cuca tem dificuldades hoje de manter trabalhos. As próprias passagens anteriores no Atlético Mineiro mostram um pouco isso, exceto ali a passagem do título de 2013 da Libertadores, quando ele começa o trabalho antes, ele chega em 11, evita o rebaixamento, começa a montar o time em 12, mas o geral, o normal do Cuca é trabalho de curta duração e trabalho que começa a abrir o bico quando vem uma sequência ruim de resultados. Foi exatamente isso no Atlético Paranaense, foi decepcionante, foi muito decepcionante. Então, eu não sei, eu espero que o Cuca, nesse período, tenha também cuidado dessa instabilidade emocional, porque trazer um treinador que te deixa em dúvida, pô, na hora que o bicho pegar, ele vai aguentar ou ele vai roer a corda? Ele será forte ou ele será fraco? Eu talvez não trouxesse, por essa dúvida. É preciso esclarecer. Cuca, você buscou ajuda profissional nesse início? Como é que foi? Como é que tá essa questão de cabeça aí? Cara, ainda mais com o que se avizinha em termos de investimento para o Atlético esse ano. Provavelmente vai ser corda esticada, provavelmente vai ser freio de mão puxado, provavelmente vai pegar o dinheiro da iminente venda do Paulinho para o Palmeiras e vai pagar dívida e não vai trazer 2, 3 caras, não vai, ou pelo menos um do nível do Paulinho, provavelmente não vai. Então vai chegar um momento em que o Atlético vai ter dificuldade na temporada. E aí, Cuca, não vai ser fácil não, irmão. Você tá pronto? Ou no primeiro clássico que perder para o Cruzeiro, se perder, você não vai aguentar. Se não ganha o título mineiro, você já vai embora. Se toma um pau do América, você vai embora. Por favor, eu tenho essa dúvida. E eu não tirei essa dúvida da minha cabeça. A dúvida gerada pelas atitudes do Cuca. Pelo descontrole do Cuca. Outro ponto aqui para a gente observar. No momento, com todo esse desgaste do aspecto pessoal do Cuca, todas essas reações contrárias, poucos clubes hoje teriam a coragem de contratar o Cuca. O Atlético Paranaense é um deles e fez muito pelo perfil de administração do Mário Celso Petralha, que é um cara que não se preocupa muito com clamores virtuais, cancelamentos, até pelo contrário, né? Parece que tem uma predileção por brigar contra tudo isso, né? Encarar o negócio de frente. E o outro é o Atlético Mineiro. Também um pouco pelo perfil como o clube é tocado hoje, pelos seus donos, e também pela identificação que o Cuca tem com o clube. Estamos falando do maior treinador da história do clube, o cara que conquistou o maior título da história do clube e o cara que esteve no maior ano da história do clube, que foi o ano de 2021, com a dobradinha Brasileirão e Copa do Brasil e um futebol extraordinário. Apenas nesses clubes e talvez um outro assim, num contexto muito específico, hoje abririam as portas para o Cuca. Então que o Cuca faça diferente agora, porque o Atlético Paranaense correu todos os riscos inerentes a essa operação e não teve de volta um bom trabalho do Cuca
não teve de volta um nível de comprometimento do Cuca na hora que o bicho pegou. Então, se o Atlético faz o movimento que faz de ir contra parte da torcida, parte da opinião pública, parte do público feminino, isso tem um custo institucional. Se isso não valer a pena em termos de conquistas, eu arrisco a dizer que a carreira do Cuca acaba. E é uma carreira que hoje já corre um risco muito grande. É uma carreira que hoje já está comprometida, claramente comprometida. O Cuca poderia estar empregado em um outro clube antes do Atlético Mineiro, não fosse a situação que ele carrega até hoje. Mesmo com a anulação do processo, mas não foi anulada a condenação. Não quero fazer de novo comparações, mas vocês sabem que a gente já viveu e vive ainda outras situações assim no país. Nem tudo com a mesma gravidade, porque o crime pelo qual o Cuca foi condenado é um negócio acima, é outra parada, não dá para comparar. Mas, né, vocês entendem, do ponto de vista processual. Então que o Cuca aproveite a oportunidade que ele tem. Conhecimento de futebol, o Cuca tem. Conhecimento de montagem de mercado, e o Atlético está no momento de montagem de elenco, de mercado, e o Cuca vai ser importante para indicações. O Cuca montou belas equipes na carreira, sabemos disso. O próprio Atlético de 2013 fez isso no São Paulo, fez isso no Goiás, a gente sabe. Conhecer de bola, amigo, conhece muito. Agora, precisa estar pronto para o desafio. Não adianta, na primeira, meu Deus, eu não aguento mais, e vou embora. Aí não dá. Enfim, tem muito risco nessa contratação. Mas é um pouco daquilo, né? Tentou Luiz Castro, não deu certo, outros nomes, tinha pelo menos uns 3, 4 nomes. Foi do que deu. Foi do Cuca, que não faz um bom trabalho há muito tempo e que está com a sua carreira hoje abaladíssima por esse escândalo de 1989. O risco é muito alto, muitíssimo. Vamos ver onde vai terminar essa história. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa segunda-feira. Fim de ano a gente se perde totalmente nas datas. Hoje é segunda-feira. Juízo e tchau.